Tudo bem, gente? Vamos para a nossa quarta aula de bioética hoje e o tema vai ser a ética do caráter ou ética da virtude e como ela vai abordar a bioética. Bom, a teoria da ética do caráter, ela traz de volta noções clássicas, né, da virtude, e ela passou essas teorias começaram a surgir a partir dos anos 80, com as obras de Philippa Foot, Bernard Williams e Alasdair MacIntyre. No século XXI, o interesse nesse tipo de teoria se tornou crescente e surgiram, então, versões mais sofisticadas e mais completas, né, desse tipo de abordagem. Esse tipo de teoria ela vai se construir principalmente a partir de críticas às teorias utilitaristas e deontológicas, né, da obrigação, como a teoria de Kant. Algumas das críticas que ela vai fazer a esse tipo de teoria são a extrema abstração, né, desse tipo de teoria e a falta de sugestões, soluções concretas para casos concretos, né, e também com relação ao utilitarismo, a simplificação demasiada de algumas questões bioéticas. Bom, mas quais são, então, os elementos base, né, os fundamentos aí de uma ética do caráter? Então, o que vai determinar, para a teoria, né, da virtude, teoria do caráter, o que vai determinar se uma ação é correta ou errada, né, se ela é moral ou não, vão ser as virtudes, o caráter do agente, né, da pessoa que vai agir, que vai ter aquela determinada ação. Elas então vão justificar, essas virtudes da pessoa vão justificar se uma ação vai ser correta ou não. Então, basicamente, uma ação será correta se ela seria o que um sujeito com caráter virtuoso faria nas mesmas circunstâncias. Quando eu estou falando aqui em virtudes, eu estou me referindo a traços de caráter que são valorizados moralmente, não necessariamente valorizados socialmente. Então, para a ética da virtude, um indivíduo ele pode muitas vezes agir em conformidade com regras sociais, até leis, mas não necessariamente agir moralmente, né, do ponto de vista da virtude moral. Mas, logicamente, elas podem coincidir, né? Alguns traços de caráter moralmente valorizados podem coincidir com traços de caráter socialmente valorizados. Então, ela tem sido essa ética ela tem sido muito utilizada em temas da bioética, principalmente aborto, eutanásia. Então, vou colocar aqui para vocês uma situação para que vocês possam entender um pouquinho melhor como que isso se aplicaria, né, na prática. Por exemplo, uma situação envolvendo aborto. Se uma mulher desejasse finalizar uma gravidez por um motivo como, por exemplo, eu desejo tirar férias esse ano, então por isso eu não quero ter filho esse ano e vou finalizar a minha gravidez. Ela estaria agindo de uma maneira egoísta, autocentrada. Se essa mulher também decidisse por finalizar essa gravidez, porque, por exemplo, ela tem medo da maternidade, ela estaria então agindo, de acordo com a teoria da virtude, de maneira covarde. Então, considerando-se que nessas duas situações a mulher ela esteja tenha condições, né, de atender às necessidades da criança, do bebê que iria nascer, ela estaria, então, não agindo moralmente ao realizar um aborto nessas duas situações, devido à sua motivação. Por outro lado, se uma mulher, por exemplo, uma adolescente, decide por finalizar sua gravidez porque ela considera que ela não tem estrutura psicológica, não possui condições de criar uma criança, de ter esse filho. Do ponto de vista da ética da virtude, isso seria moralmente correto, porque isso estaria demonstrando humildade de caráter dessa mulher, né, dessa adolescente. Então, como eu falei, não necessariamente a ética da virtude também vai levar em conta
as regras sociais, né, a lei, por exemplo. E, então, aqui a gente também pode observar que esse ponto é um ponto em comum com a ética, a teoria da obrigação, né, a ética de Kant. Por quê? Porque aqui na teoria da virtude também leva-se muito em consideração o quê? A intenção, a motivação do agente. E não necessariamente as consequências da sua atitude para determinar se essa atitude vai ser moral ou não. Bom, só fazendo uma ressalva, no Brasil o aborto ele é proibido, né, com algumas exceções. A gente vai ter uma aula especificamente sobre essa questão. Então, eu estou tratando aqui apenas no sentido teórico mesmo, né? Estou colocando essa questão apenas no sentido da teoria da virtude, que são alguns exemplos que são dados pelos estudiosos que seguem essa teoria. Bom, e uma outra situação, por exemplo, seria a relação médico-paciente, né? Que para a teoria da virtude, você deve focar nos traços de caráter do médico, que o médico vai ter nessa relação para então determinar se suas atitudes com relação a esse paciente vão ser morais ou não. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como que funciona essa teoria, principalmente no âmbito da bioética. Até mais.